Graça e paz, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras, trazendo som de fé, palavra viva e um chamado que atravessa o mundo. Amém? Então, quero falar contigo agora, não sei onde que tu tá andando, se tu tá no carro, se tu tá no ônibus, se tu tá a pé, se tu tá correndo, mas eu quero pegar uma carona contigo e conversar contigo sobre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero semear um bocadinho de Cristo no teu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para me apresentar, eu sou Karen Regina, o programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Tu nos encontra lá no YouTube, através do endereço @PenielDeus76. Lá tu vai poder assistir todas as nossas conversas que tivemos já há algum tempo, para que isso venha te fortalecer, a te trazer um encontro com o Espírito Santo, com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A rádio é rádio web Resgate Sem Fronteiras, .minharadio.fm. Digita lá no teu celular ou no computador para te ficar ligadinho na nossa programação. Amém? Tem louvor, tem notícia, tem conversa, tem ministração. Gente, a rádio é familiar, é uma bênção. Tenho certeza que vocês vão curtir. Amém? Para falar conosco, nós temos duas maneiras. A primeira é o e-mail, resgate sem fronteiras br@gmail.com, ou através do nosso WhatsApp, o nosso WhatsApp, né, para ser mais rápido, para ser mais ágil a nossa comunicação. O telefone é DDD 54 99670 8990. Manda lá pelo WhatsApp o que tu tá achando da programação, sobre o que tu quer escutar, sobre o que a gente pode conversar, pedido de oração, tá passando por alguma dificuldade? Gente, manda lá, nós queremos orar por ti. Tu tá passando por um momento de ação de graças na tua vida? Vamos orar também, vamos agradecer em oração. Amém? Então, não esquece, o DDD é 54 99670 8990. Manda teu WhatsApp para nós, queremos conversar contigo. E quero falar agora bem rapidinho dos nossos amigos e patrocinadores, que sem eles o programa não estaria vindo ao ar, louvado seja a vida deles. Amém? É o RIG Ar-Condicionados, eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e também do comercial. Entre em contato com eles, o DDD é 54 98151 5525. Amém? E a FATEB Polo Nova Petrópolis, gente, aqui do Rio Grande do Sul. Eles ministram cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e tem outros cursos também. Entre em contato com eles, te informa. O DDD é 54 99931 8699. E te lembrando, os cursos todos são reconhecidos pelo MEC, autorizados pelo MEC, e todos eles tu já consegue fazer na plataforma em EAD, à distância. Entre em contato lá, tá muito bacana o serviço, o trabalho da FATEB Polo Nova Petrópolis. Amém? Gente, hoje eu separei para conversar com vocês. O nosso, são quatro textos base, que é para falar sobre o amor de Jesus revelado por nós. O amor de Jesus revelado a nós, não por nós, o amor dele por nós sendo revelado. Amém? Então, sem delongas, eu já quero ler aqui rapidinho os textos base para vocês. Isaías, capítulo 53, versículo 3 e 5. 53, versículo 3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim.
Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferido. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Isaías, acabei de ler Isaías para vocês e vou direto para João. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? E daí, para encerrar, é Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Morreu por nós enquanto nós ainda vivíamos no pecado. Amém? Esses são os textos base que eu vou falar na nossa conversa de hoje, né? Porque hoje a gente fala muito de um amor que não é concreto, né, de Jesus. A gente não vê assim, né, Jesus me ama, né? É mais uma revelação, né? Não, a gente pensa, né, não é um amor concreto, é uma revelação. Mas Jesus não apenas nos disse que Deus nos ama. Ele não ficou só falando, ai, Deus nos ama, Deus te ama, Deus ama o mundo, Deus... Não. Ele mostrou em atitudes. O amor revelado por Jesus, ele não começa na cruz. Gente, ouve isso. O amor revelado por Jesus Cristo, ele não começa na cruz. Ele percorre toda a sua vida humana aqui na Terra, no olhar, no toque, na paciência, na facilidade em nos perdoar, durante toda a vida dele, toda a existência dele aqui na Terra, foi tudo o que ele fez, demonstrar em atos, em atitudes, o seu amor, através do seu olhar, do seu toque, da sua paciência e principalmente da facilidade em nos perdoar. João 13 vai dizer, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Um amor que nasce no coração do Pai. Jesus é a expressão visível do amor invisível de Deus. Olha isso. Jesus é a expressão visível do amor invisível de Deus. E esse amor, ele não é seletivo. Ele não é condicionado, regrado, e ele não é temporário. Quantas vezes a gente tenta merecer um amor que já nos foi dado? Olha só que difícil isso. Quantas vezes a gente tenta merecer um amor que já é nosso, que já foi dispensado para nós, né? Um amor revelado no sofrimento. E daí, lá Isaías 53:3 revela todo o sofrimento que Jesus passou por nós. A cruz revela o amor que temos para Deus.
Jesus não morreu porque nós fomos bons, mas porque nós fomos amados. Tu entende isso? Que Jesus ele não morreu porque a gente era bonzinho, porque muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós éramos e somos pecadores. Estávamos destituídos da presença de nosso Senhor Jesus Cristo com a queda de Adão e Eva. Nós éramos criaturas do Senhor. Já pensou? O sofrimento de Cristo revela o tamanho do amor do Pai. Um amor que se aproxima da nossa dor. Como assim, Karen? Jesus, ele se aproxima. Gente, vocês têm que conhecer Jesus, vocês têm que ler o Novo Testamento, porque Jesus sempre se aproxima. Ele se aproximou da mulher rejeitada, ele se aproximou do cego esquecido, do leproso excluído, do discípulo que falhou. Ele era rápido em perdoar. E ele sempre se aproximava daquele que estava necessitando. O amor de Jesus não exige que nós estejamos inteiros para nos acolher. Ele não exige isso. Sabe, a gente percebe quando congregamos em alguma igreja, e daí tu vai convidar uma pessoa, um amigo, né? Muitas vezes eu já convidei, e daí a pessoa diz assim, não, eu ainda fumo. Quando eu parar de fumar, eu vou lá. Não, Karen, olha só, eu não vou lá ainda, porque eu ainda gosto de tomar minha cervejinha. Quando eu parar com a cerveja, eu vou lá. Gente, Jesus não pede isso para ti. Deus também não. O amor de Jesus, ele não exige que estejamos inteiros para nos acolher. Depois que tu é acolhido na igreja, depois que tu entende o plano de Jesus para as nossas vidas, automaticamente nós vamos querer nos parecer com ele. Nós vamos ter Jesus Cristo como nosso exemplo. E nós, por nós, vamos decidir, não, essa cervejinha já não me cabe mais. Não, esse cigarro, o meu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim, habita em mim. Como é que eu vou ficar fumando? Entende? Nós vamos nos convencendo. Então, Jesus, Deus, ele não pede para nós. Abandona isso. Não. Depois que tu aceita Jesus, depois que tu é acolhido por Jesus, aí começa o nosso processo de entendimento do amor maior que ele tem por nós. E daí nós vamos querer nos parecer com ele. E daí essas coisas mundanas já não nos cabem mais. Mas não porque o homem está falando, mas porque o Espírito Santo que habita em nós, ele começa a nos mostrar que nós precisamos nos parecer com Jesus, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos abandonar maus hábitos, e isso vai sendo uma decisão nossa. Nós vamos decidir por isso. Amém? Conseguiu entender? Então, assim, ó, para com essa desculpa esfarrapada. Ah, não vou lá porque, né, eu ainda gosto de fumar um cigarrinho. Ah, não. Para com essas desculpas esfarrapadas. O Senhor quer te acolher do jeito que tu é, do jeito que tu está agora. Jesus te ama.
apesar de tudo, e Ele quer te mostrar esse amor. Então vem conhecer Jesus, né? Um amor que nos chama a viver diferente. O amor revelado precisa ser reproduzido. Nós fomos perdoados para perdoar. Nós fomos acolhidos por Jesus para nós acolhermos. Fomos amados para amar. E aí eu te pergunto, que tipo de amor as pessoas veem em mim? E daí não é em mim, Karen Regina, isso é para te perguntar para ti. Tu que está me ouvindo, pergunta para ti. Tu te pergunta isso. Que tipo de amor as pessoas estão vendo em mim? Né? E daí agora eu vou pedir para ti assim, ó, para tudo e tenta lembrar. Pensa. Respira, pensa, tenta lembrar. Onde foi que tu deixou de acreditar que é amado por Deus? Quais foram as feridas que não foram colocadas diante de Deus e que tu carrega ainda? Não cicatrizes, mas tu carrega essa ferida aberta ainda, que sempre que tu te lembra, te machuca, te magoa, te entristece. Quais as feridas não foram colocadas diante de Jesus? E tu tem vivido tentando agradar a Deus ou descansando no amor dele? 3 perguntinhas aí para a gente refletir, para nós nos perguntarmos. Amém? E daí eu quero dizer para ti que o amor revelado por Jesus, ele cura, ele restaura e ele envia. Jesus hoje não queremos só falar do teu amor, né? Porque falar do amor de Jesus é chover no molhado. A gente sabe tudo que ele fez. A gente sabe por tudo que ele passou. Mas a pergunta é: nós estamos dispostos a conhecer mais dele? A entregarmos mais de nós para ele? Porque essa ferida que tu tem, que te entristece, Jesus quer curar essa ferida. Ele quer cicatrizar essa ferida, para que quando tu pense nela, para que quando tu te lembre dela, tu te lembre, sim, eu passei, foi difícil, foi triste, eu achei que eu não ia conseguir, mas Jesus me ajudou e aqui eu carrego a cicatriz, as marcas do amor de Jesus, que foi incondicional. Não foi porque eu fumava que ele deixou de me amar. Não foi porque eu mentia que ele deixou de me amar. Não foi porque eu fazia isso ou aquilo. Aí tu vai colocando nome no teu erro. E vai conversando com Deus e vai apresentando para o Senhor. Para Ele poder ir te sarando. Porque a gente precisa confessar, e confessar é falar dos nossos erros, das nossas feridas, das nossas dificuldades, para que o Senhor possa entrar com a palavra dele, com o bálsamo dele, com a cura dele. E é a partir desse momento que nós fazemos isso, que nós confiamos, que nós apresentamos as nossas feridas para ele, é que ele vai poder nos sarar. Enquanto tu tá escondendo, enquanto tu tá tentando fazer do teu jeito, e algumas vezes a gente até consegue sarar, né? Cria aquela casca grossa em cima da ferida,
né? Mas qualquer cutucadinha que tu der ali já volta a sangrar. E Jesus não cura desse jeito. Jesus cura para ficar uma marca e uma marca de amor. Porque muitas vezes, muitas vezes, é do lugar que tu foi ferido, é do lugar que tu foi machucado, que Jesus vai te usar para te ajudar a sarar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que tu passou, pela mesma situação que tu passou. E o Senhor nos usa, nos honra, depois que nós saramos, para ajudar a sarar outras pessoas. Amém? O amor de Deus, ele nunca nos abandonou. Ele segue conosco. Mas nós temos que decidir, nós temos que querer que esse amor venha fazer parte da nossa vida. Que esse amor nos ensine, que esse amor nos limpe, que esse amor nos constranja, para que a gente entenda que temos um alvo, que temos um irmão mais velho chamado Jesus Cristo, que é o nosso exemplo a ser seguido. E daí, aos poucos, nós vamos nos convencendo que essas bagagens já não nos servem mais, que esses erros nós já não queremos cometer mais, porque nós queremos nos aproximar dele, nós queremos nos parecer com ele. E para isso nós temos que dar lugar para ele. Amém? Em nome de Jesus. Que tu entenda, meu irmão, minha irmã, que o Senhor está sempre aguardando nós chamar a ele. Eu disse em outra conversa, e eu não me canso de repetir, nós estamos a uma oração de distância de Jesus Cristo. Sempre a uma oração de distância do nosso Senhor Jesus. Porque Ele nos ouve, porque Ele nos ama, porque Ele nos perdoa, porque Ele decidiu carregar o nosso pecado e levá-lo até a cruz, para que nós pudéssemos ter acesso novamente a Deus Pai, ao reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus? Vamos orar? Hoje queremos falar do teu amor, Senhor. Queremos receber o teu amor. Revela, Senhor, no coração de cada um que está escutando essa conversa. Revela o amor aos corações cansados. Cura os que foram feridos. Restaura os que se sentem distantes. Aproxima eles de ti, Senhor. Ensina-nos a viver a partir do teu amor e a refletir esse amor por onde passarmos, Senhor. Obrigada, obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada porque o Senhor decidiu, apesar de todos os nossos erros, morrer na cruz para nos salvar, para nos aproximar de ti. E que nós sejamos rápidos como uma corça para voltar para o teu amor, para voltar para o teu plano, para voltar para os teus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus pelo amor de Jesus Cristo, que nos salvou, que nos amou primeiro, apesar de tudo e de todos. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.